Acho que sim. Apareceu alguma coisa aí? Talvez. Acho que só vai ficar ali. Tá mal não. Meia tela? Né, que daí é... Mas por que não foi tela toda aí? Você já está ao vivo. Se tu puxar tudo. Puxa a tela pro lado pra sair os comentários. Não sai? Aperte 2 vezes na tela grande. Acho que não. Tá rolando? Faz tempo. Aí galera, mais um Bíblia Live. Hoje a gente convidou o nosso amigo Pancho aí para dar uma palavra. Nós vamos fazer como de costume, fazer oração, fazer louvores e levar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Amém? Vamos lá, compartilha esse link com a galera para eles poderem acompanhar também. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus, para te louvar, para te adorar, para cumprir, ó Paizinho, o Teu ID, Senhor. Paizinho, que a partir de agora, não seja nós que estejamos falando, mas que seja a Sua boca, Senhor. Sim, ó Pai, venha nos usar. Senhor, que vidas sejam tocadas, porque todos merecem o Teu amor, ó Paizinho. Foi para isso que o Senhor se entregou, para todos nós. Independente, Senhor, que vidas sejam tocadas, ó Pai, e fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Capacita nessa tarde, Pai. Que nós possamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Tu és o motivo dessa reunião, Pai. Tu és o motivo, Senhor, dessa Bíblia Live, Pai. É por Ti que nós fazemos todas as coisas, Pai. Venha impactar vidas, Senhor. Venha transformar vidas. Assim como o Senhor transformou as nossas vidas. Assim, Senhor, como o Senhor nos perdoou e nos deu vestes novas, Jesus. É para aqui que nós estamos, é por isso que nós estamos, para proclamar o Seu reino e falar que o Senhor salva, e falar que o Senhor transforma, Jesus. Assim como o Senhor transformou nós. Toca em vida, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor. Tu és o motivo da nossa canção.
eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Senhor, nós cremos que Tu reina em nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor morreu, mas que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E está em nosso meio agora, porque a Sua palavra fala, Senhor. Onde dois ou mais estiveres reunidos, ali eu estarei. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é real e está em nosso meio. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Eu posso crer. no ar, Nós cremos que o Senhor vive. porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Não, parecendo do Bom, primeiramente eu queria saudar a todos com a paz do Senhor e aos nossos amigos também que estão nos vendo neste momento, que tenham uma boa tarde e que a palavra de Deus nesta tarde venha encontrar lugar no seu coração, porque a palavra de Deus nos diz que onde estiver presente 2 ou 3 em nome de Deus, não é em nome do homem, ali Ele está presente no meio. Aleluia. E eu queria compartilhar um trecho bíblico com todos. Na verdade são 2 trechos. Se você que tem uma Bíblia em casa,
que queira acompanhar conosco, abra no livro de Jó, no capítulo 1. Jó é uma história muito conhecida e que nessa tarde a gente tenha um bom proveito da palavra de Deus. Jó, no capítulo 1, nos diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Versículo 4. Iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Agora vamos lá para o livro de Samuel. Segundo Samuel, no capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. Somente. Que não diz assim: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Apenas esse versículo da palavra de Deus. Eu queria falar um pouco aqui do contraste que tem a vida de Davi como um pai e a vida de Jó também como um pai. Nós sabemos que são 2 homens de Deus, segundo a Bíblia. Porém, um é chamado de homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E Jó é um homem a quem Deus dá exemplo, a quem Deus ele chega a colocar a sua mão no fogo por este homem. Versículo 1 do capítulo de Jó, do capítulo 1, diz que Deus estava falando isso de Jó. Deus diz assim: existe na terra de Uz um homem chamado Jó. E este homem, ele é íntegro, ele é reto e ele teme a Deus. Essas 3 qualidades que Deus relata de Jó me chama a atenção pelo seguinte, que existiam tantos outros homens daquela época, mas que nenhum deles o Senhor chega a dar esse tipo de exemplo, esse tipo de afirmação pela vida de um homem simples, um homem que você pode dizer assim: mas Jó, ele tinha tudo. Ele era um homem rico, era um homem próspero, em tudo Deus abençoava, por isso que Deus deu esse testemunho dele. Não, Jó era um homem pecador assim como qualquer um de nós.
Porém, era um homem que a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Quando ele avistava o mal na sua frente, ele desviava. E é interessante que Jó, aqui no versículo 5, diz que Jó tinha filhos. E os seus filhos se reuniam e faziam banquetes e convidavam os outros a comerem com eles. Mas aqui eu vejo o exemplo de Jó como um pai de família, não apenas como um líder. Jó era um bom líder, sim, mas ele não deixava os seus afazeres consumirem a sua liderança como um pai. Muito se vê nos dias de hoje que pais bem financeiramente falando, prósperos, que têm um bom emprego, que têm uma boa empresa, e às vezes eles deixam que esses afazeres deles tomem o seu lugar como de liderança na família. E é diferente com Jó, porque ele tinha todos esses aspectos. Ele era um homem rico, tinha muitos afazeres seculares, mas ele deixa tudo. E ele dá mais importância à sua família. No momento em que seus filhos se reúnem para fazer jantares, e a Bíblia fala aqui que de madrugada Jó se levanta para orar e faz sacrifício diariamente a Deus pelos seus filhos. Porque em seu coração Jó ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. E não é isso que eu quero. Eu não quero a maldição para o meu lar. Deus está no centro do meu lar, está. Mas eu não sei o que meus filhos fizeram lá na festa. Eles estavam reunidos, eram jovens. E eu não sei o que eles fizeram. Talvez pecaram contra o Senhor e Deus não tem se agradado disso. Eu vou levantar e vou fazer sacrifício a Deus pelos meus filhos. Aí eu vejo a importância da liderança familiar. A importância que um pai deve ter como líder de sua casa. Não apenas como líder da igreja, como obreiro, não. Porque primeiro, o apóstolo Paulo fala que para separar obreiros, para separar o presbitério, o pastor, ele deve ser primeiro um bom pai. Aleluia. Deve ser primeiro um bom pai. O apóstolo Paulo ainda fala que ele tem que ter algumas qualidades. Ele tem que ser exemplo no seu lar. Se ele é um pai que ampara os seus filhos, que aconselha, que no momento que deve corrigir, ele corrige, que no momento em que ele deve elogiar, ele elogia, esse sim tem o caráter de um bom líder. E Jó tinha esse caráter. Interessante que muito se fala nos dias de hoje sobre família. E é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, vamos supor, uma mãe, ela fala assim: pastor, eu preciso ter uma conversa com o senhor. E o pastor diz: o que é? Ela diz: olha, aqui eu não aguento mais meu filho. Eu não suporto mais, eu não aguento, eu não sei como tratar ele. E
É engraçado que Jó não precisava fazer isso. Desde seus filhos crianças, Jó ensinava o caminho certo. Aí hoje em dia os pais querem ensinar o caminho para o filho depois dele grande. Quando o filho já tem aquela mente formada, já tem o seu caráter próprio. E muitas das vezes não entra mais na mente do filho. E Jó, no momento em que seus filhos nasceram, ele soube educar no caminho certo. Ele ensinou a palavra do Senhor. Ele falou: olha, meu filho, é o seguinte, você deve trilhar por esse caminho. Nós servimos a um Deus e nós devemos obediência a Ele. Jó ensinava continuamente seus filhos. Eu acredito que no momento em que seus filhos faziam alguma coisa de errado, Jó chamava ele: olha, vem cá, vamos bater um papo. Vamos conversar. Olha, isso aqui que você fez não é certo. Porque normalmente é isso que acontece com famílias cristãs. Ou é isso que deveria acontecer. E olhando para o outro lado, nós temos o relato de Davi. Daí existe um contraste da vida de Jó e a vida de Davi como pai. Davi tinha seus filhos. Davi educava seus filhos, sim. Davi tinha planos para sua família, sim. Mas foi um homem que não soube, no momento certo, corrigir a seus filhos. Porque nós vemos mais adiante que Aminon desejou a sua irmã Tamar. E Aminon acabou sendo morto por Absalão. Absalão se revoltou contra o seu próprio pai e mandou o seu próprio pai sair de casa. E depois o próprio Absalão veio a morrer enforcado. É um exemplo de vida muito triste. É da família de Davi. Agora, por que aconteceu tudo isso? Por causa de um erro que Davi cometeu. Tudo aconteceu quando ele deixou de ir para a guerra, porque era costume da época, o rei tinha que acompanhar os soldados para a guerra. O rei não ficava no palácio. Mas um certo dia Davi ele resolveu ficar no palácio. Disse: não, eu vou ficar em casa hoje, vou relaxar um pouco. E nesse relaxar dele, ele decide ir até a varanda do seu palácio. E lá avista quem? A Batseba. E ele olha para aquela mulher e ali comete um grande pecado, um grande erro. Batseba, mulher de um soldado seu, e ele acaba desejando em seu coração. Daí começa toda a desgraça na vida da família de Davi. Davi era um bom líder na guerra, era um bom líder. Davi conseguiu derrubar o gigante Golias, mas não conseguiu evitar e nem derrubar as muralhas que existiam no meio da sua família. Davi foi um homem que conseguiu ser chamado homem segundo o coração de Deus, mas que não conseguiu ser um bom pai. Davi foi um homem que guerreou muitas guerras, ganhou muitas batalhas, mas não conseguiu ganhar, não conseguiu ter a atenção da sua própria família. Nós vimos a diferença entre a família de Jó e a família de Davi. E aí,
em qual dessas nós tomamos nos dias de hoje? Geralmente é muito difícil alguém ser como Jó. Não é que seja impossível, é porque hoje as famílias estão muito voltadas ao materialismo, às coisas deste mundo, e deixam a família de lado. Mas porque eu tenho que cuidar do meu patrimônio, eu tenho um bom emprego, então eu preciso trabalhar mais para dar uma boa vida para minha família. Eu preciso ter um tempinho a mais para mim ganhar uma renda extra, porque a minha família vai precisar mais na frente. Eu preciso garantir o futuro dos meus filhos. Eu preciso fazer com que eles tenham uma boa faculdade, um bom ensino. Mas aí a imagem dele como pai, onde está? A imagem dele no momento em que o filho ainda é criança, ele precisa de um conselho do pai. E no momento em que ele chama o pai, eu preciso conversar com o senhor. E o pai diz, filho, agora não, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu já estou atrasado. No momento em que o filho precisa de um conselho do pai, e o pai está mais ligado aos seus afazeres do que a estar do lado do seu filho. Muito acontece isso nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: vós filhos sejam obedientes a vossos pais, para que se prolonguem seus dias na terra. Mas vós pais também dêem atenção aos seus filhos. Nós vivemos numa era moderna em que a família se tornou moderna também. A família com a liderança, né, os líderes da casa, o pai e a mãe, já não tem mais aquele tempo para os seus filhos, já não tem mais aquele diálogo, já não reúne mais a sua família para louvar a Deus, para ensinar a palavra de Deus, para fazer um culto doméstico. Eu lembro que eu, quando criança, eu fui criado, a parte maior da minha vida foi com meu pai. Daí pais separados e eu fiquei com meu pai. E eu lembro que meu pai sempre ensinava o caminho certo para a gente seguir, sempre dizia, olha, isso aqui você não pode fazer isso assim assim porque está errado. Você deve fazer isso assim assim porque a palavra de Deus nos manda fazer assim assim assim. E mesmo a gente não gostando muito de fazer aquela coisa de para Deus aquela coisa é chato, para criança é chato. Criança, você tem que dobrar seu joelho, tem que falar com o papai do céu. Tem momento que a criança acha chato isso. E os pais preferem deixar a babá eletrônica cuidar do seu filho do que eles próprios voltar a sua atenção para eles e ensinar. E daí a criança cresce ouvindo tudo que a televisão fala. A criança só quer saber de super-heróis, não sabe falar com Deus, acha que falar com Deus é de qualquer maneira, porque Deus vai me aceitar de qualquer forma. Não é assim também. Nós devemos o nosso melhor para Deus. E é dever dos pais ensinar como adorar a Deus.
Não é dever do pastor, não é dever do presbítero, não é dever do professor lá na escola ensinar a educação aos filhos, não, é dever dos pais. E Jó foi um homem muito abençoado por Deus, sim. E Deus, o próprio Deus, deu testemunho dele. E quando Satanás chega para argumentar com Deus, ele fala assim: tu observaste o meu servo Jó lá na terra? Mas também o Senhor abençoa ele em tudo. O Senhor prospera ele em tudo. Tem muitos bens, a sua família é bem estruturalmente. E Deus permite que Satanás toque em tudo, mas não toque na vida de Jó. E se Deus tivesse esse diálogo com Satanás e ele dissesse assim: tu observaste meu servo Davi? Como que seria? Davi foi um bom líder, mas não foi um bom pai. Davi foi um bom guerreiro, mas não teve atenção aos seus filhos. E no momento da morte do seu filho Absalão, ele fala assim: meu filho, eu queria tanto morrer por ti. Ele chega a se lamentar porque ele deveria ter feito aquele momento que ele teve com a morte de Absalão, seu filho. Ele queria ter feito isso antes, mas não fez. E no momento de sua morte ele lamentou: isso eu poderia ter feito muito mais pelo meu filho. Eu poderia ter aconselhado meu filho. Eu poderia ter dado um bom exemplo como um pai para minha família, mas eu não fiz. Tarde demais. Daí eu pergunto: como que está a nossa família? Não na igreja, mas em seu próprio lar. Como tem sido o exemplo que nós temos de nossos pais como líderes? O que o povo lá na rua diz sobre a nossa família? Será que eles dizem: olha, lá vai passando um homem de Deus? Sabe aquela mulher ali que vai passando na rua? Ela é uma mulher de oração. Deus fala através dela. No momento em que aquele homem abre a boca e profetiza, são palavras vindas de Deus. Ou será que estão falando: sabe aquele que está passando ali? Que ela usa ninguém. Aquela que está passando ali é a dona encrenqueira. O que o mundo tem falado de nós? O que o mundo tem dito de nós? Será que nós temos dado um bom exemplo? Será que nós temos sido sal e temos sido luz? Ou será que nós aparentemente temos sido? Somente em ocasiões especiais nós damos aquela disfarçada e temos dado esses aspectos aqui na nossa vida. Será que Deus tem se agradado da vida em que nós temos tido diante dele? Ou será que Deus tem nos rejeitado por essas atitudes? Será que Deus tem dado testemunho da minha e da sua vida? Ou será que se Deus tivesse um diálogo com Satanás sobre nossa vida, Deus iria ficar envergonhado conosco? O que temos feito diante de Deus? Como tem sido a nossa vida diante de Deus, diante dos homens? Porque para o mundo falar algo a nosso respeito de bom, nós temos que ser bons diante de Deus também. Não é somente para o homem
é para Deus, principalmente. Como tem sido a estrutura do nosso lar? Vós, pais, como tem ensinado aos seus filhos? Será que você tem tido um tempo reservado para o seu filho? Será que você tem chamado ele, tem tido um tete-a-tete com o seu filho? Será que você tem falado, olha meu filho, o meu pai me ensinou esse caminho a ser seguido. E eu até hoje permaneço nele, pela graça de Deus, e eu quero te ensinar também. Ou será que você tem deixado seu filho viver à vontade, aprender com o mundo? Será que você tem ensinado os preceitos do Senhor a seus filhos? Ou será que você tem relaxado quanto a isso e tem deixado que ele próprio descubra sozinho? Porque quando o filho descobre sozinho as coisas que os pais deveriam nos ensinar, geralmente não são coisas boas que aprendemos. Porque o mundo ele nos ensina tudo o que precisamos. Mas a palavra de Deus o mundo não vai nos ensinar. O caminho de Deus a ser seguido o mundo não vai ensinar. Então que nessa tarde nós venhamos a refletir um pouco sobre como tem sido a nossa vida em nosso lar. Como tem andado a nossa família. Como que está a estrutura, a nossa estrutura familiar diante de Deus. Que nós venhamos a refletir como que o Senhor está olhando para nós e venhamos pensar o que Ele está achando. Será que Deus está se agradando do modo com que estamos lidando? Será que Deus está se agradando de como nós estamos vivendo familiarmente? Será que nossa família está unida? Ou será que ela está dispersa? Será que Deus Ele tem olhado para nós e tem dito, olha, parabéns, você tem sido um bom líder, um homem íntegro, reto, que teme a mim, que o seu coração está voltado para mim? Será que é isso mesmo que Deus está pensando de nós? Mas que em todas as nossas atitudes nós venhamos agradar a Deus. Não somente no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, não. Que tudo que há em mim possa adorar a Deus, possa agradar a Deus. E que através de nossas vidas o mundo possa se espelhar em nós e dizer, não, verdadeiramente aquela família ali é uma família abençoada por Deus. O conceito de família hoje está muito perdido, mas nós ainda há tempo de voltarmos e meditar um pouco na palavra de Deus e entender como que era a família de antigamente. Como que era e como que está hoje. Então que somente Deus venha crescer na nossa vida. Somente Ele venha ter o primeiro lugar na nossa família. Somente Ele venha ocupar aquele espaço que nós precisamos que seja ocupado. E que a nossa família possa ser uma família que tenha um relacionamento íntimo com Deus. Que nós venhamos a fazer aquilo que é a vontade do Pai. E que através de mim, que através de você, o reino de Deus se expanda.
o reino de Deus venha crescer. Que através das nossas atitudes, o mundo venha conhecer a Deus. Que através de nossas vidas, o mundo venha entender que somente há um Deus. E esse Deus precisa ser adorado, esse Deus precisa ser glorificado, esse Deus precisa ser aceito por nós. Que através de mim e que através de você, o Espírito Santo faça morada em nosso meio, em nosso lar, em nossa família, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Obrigado, Chico, por ter vindo trazer uma palavra aí, galerinha que está presente. Samuca também que está aí. É nóis! Galerinha do Bíblia Live, como nos outros vídeos que nós fizemos, nós vamos fazer uma oração de agradecimento, mas eu quero deixar antes uma palavra para vocês que encontra-se em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, que está escrito: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que assim como na palavra do Chico, nós possamos saber que aqui nesse mundo nós temos responsabilidades, mas o que nós podemos deixar para nossos filhos, ou o que nós podemos fazer enquanto filhos para nossos pais? Enquanto pais, fora a responsabilidade que a sociedade coloca sobre nós, Deus também espera mais de nós. Ele espera que nós possamos ficar em comunhão com Ele. Não somente eu, mas toda a nossa família. A leitura que eu vou deixar e não vou citar para vocês está em Efésios 6. Lá vocês podem acompanhar, que também fala do primeiro mandamento com promessa. E nós possamos refletir nessa palavra de hoje e conseguir alcançar um pouco mais, pedir um pouco mais e fazer um pouco mais para Deus, né? Que Ele possa iluminar os nossos corações e nós consigamos fazer a vontade dEle. Mas que o mais importante, nós não pensamos em deixar tantas coisas materiais nos nossos filhos, mas coisas que o mundo não pode comprar. E antes que eles e muitos de nossos irmãos, nossas irmãs se percam, consigamos mostrar que tem uma coisa que vale muito mais a pena do que todos os tesouros presentes aqui na terra, que é a nossa salvação. Amém? Amém. Vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado, Senhor. Nesta tarde nós conseguimos
Senhor, ouvir um pouco mais a Sua palavra. Cantar louvores para Ti, meu Pai, porque Tu és digno, Senhor. Nós não somos ninguém, Senhor. Toda a nossa pregação, todo o nosso louvor, Senhor, é uma devolução como oferta a Ti, meu Pai, pois Tu tem dado a nós muito mais do que merecemos. A Tua graça, Senhor, a Tua graça nos basta, e nós queremos ficar mais e mais perto de Ti, e levar, Senhor, essa obra, Senhor, para outras casas, para outras vidas, para que as pessoas possam viver melhor nesse mundo, Senhor. E se um dia nos possibilitar, Senhor, estaremos diante do trono, louvando a Ti, Senhor, porque os verdadeiros adoradores, Senhor, eles desejam, Senhor, transformar o mundo, Senhor. Eles desejam, Senhor, que o Teu amor, que o Teu reino venha a essa terra, meu Pai. Te agradecemos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, galera do Bíblia Live. Então, façam seu vídeo, mandem pra nós, qualquer coisa, mandem mensagem, a gente ajuda. E é isso aí. Dá o tchauzinho lá. A paz de Cristo, Deus abençoe. Shalom Adonai.